Opa, vamos lá. Chegamos agora no capítulo 6 do Clean Code, onde fala sobre objetos e estruturas de dados. Vou fazer aqui um pequeno resumo, né, para vocês. Um capítulo muito interessante, um capítulo muito técnico. É um capítulo que devemos focar muito nesse capítulo, porque dá para tirar muita coisa boa desse capítulo. Vamos lá? Separei alguns pontos, mais especificamente falando a lei de Deméter. Não sei se você conhece a lei de Deméter. A lei de Deméter é uma deusa, né? Na verdade, da mitologia grega. É uma deusa onde ela falava que não deve se comunicar com vizinhos, não deve se comunicar com pessoas longe, devemos nos comunicar com pessoas dentro da nossa região, da nossa localidade. Então essa é a filosofia que essa deusa pregava. E onde entra isso na programação? Então vamos lá. Aqui o livro ele fala, ele diz aqui, mais precisamente, a lei de Demeter diz que um método de uma classe só deve chamar os métodos dela mesmo, ou um objeto criado por f, pela função, ou um objeto passado como um parâmetro para f, ou um objeto dentro de uma instância da variável da classe, certo? Vou estar mostrando aqui a respeito dessas informações. Então vamos lá. Aqui deixei aqui uma imagem aqui que eu peguei no Google. Você pode estar pesquisando aí a Deméter, a deusa da agricultura. Então, depois você dá uma pesquisada no Google, bem interessante a respeito. Filosofia bem interessante. Para quem gosta, fica a dica. Aqui a lei da Deméter, o que ele diz? Cada unidade, aqui falando de orientação objetos, tá? Que é a estrutura de dados. Cada unidade deve ter conhecimento limitado sobre outras unidades. Apenas unidades próximas se relacionam. Cada unidade deve apenas conversar com seus amigos. Não fale com estranhos. Né? Essa é a filosofia da Deméter. Apenas fale com seus amigos imediatos, amigos pertos. O que isso significa? Vamos lá. Vou dar aqui um exemplo. Vou dar aqui o exemplo de um código ruim. O que está dizendo isso? Olha só. Temos uma classe, a classe main, certo? Essa classe main tem o método main, ok? E ali o desenvolvedor ele instancia um objeto address, é o endereço. E dentro de address ele configura ali, chama o método setName, coloca o nome 01 e o zip code coloca ali 0001, beleza? Aí embaixo agora instancia o objeto house. Agora temos dois objetos, address e house. E ali dentro de house, coloca ali o house.setAddress passando o endereço, beleza? Agora coloca person, novo objeto. Então coloca aqui set house passando a casa, beleza? Aí o que acontece aqui agora? Olha só, aí o desenvolvedor pede para imprimir as informações. Aí ele pega ali person, objeto person, get house, .get address, .get zip code. Isso não é uma boa prática. É isso que diz a lei de Deméter. Porque um objeto não pode conhecer a estrutura interna de uma outra classe.
Então aqui que ele tá, ó, olha só, Pearson tá chamando get house, get address para pegar o CEP. Olha só, tem cadeado. No final, eu vou falar sobre, no finalzinho aqui, de trem de Wirik, que foi um acidente. Se você olhar aqui, parece até um trem, não parece? Ó, olha os vagões, ó, um vagão, 2 vagões, 3 vagões, né? 1, 2, 3, 4 vagões. Então tá tudo encadeado. Isso não é uma boa prática na programação. Devemos usar, nesse caso, aí, o polimorfismo. Vou dar um exemplo aqui agora. Polimorfismo. Olha um bom exemplo. Olha só. O usuário que novamente instanciou a classe address, instanciou a classe house, instanciou a classe person. Tá vendo? Tudo aqui passando depois como chamando os métodos set, passando aqui como parâmetro house, address, né? E na hora de imprimir, a pessoa que é o CEP. Então, o que ela fez ali? Olha a boa prática. person.getZipCode. Isso é uma boa prática. Entendeu? Então, use polimorfismo. Polimorfismo na sua estrutura de dados. Outra coisa aqui que nesse capítulo 6 informa, dê preferência para classes abstratas, interfaces, onde quem chama esses métodos, eles ficam responsáveis por implementar lógica. Então, não tem acesso direto a, por exemplo, você criar uma classe com variáveis privadas e colocar lá get e setters, método de leitura e escrita. Não faz muito sentido se você quer apenas classes abstratas ou interface, que você vai chamar os métodos e você mesmo faz a implementação. Entendeu? Então aqui é um bom exemplo. E você pode ver aqui, ó, lembra do trem de Wirik, ó? Já não tem, porque agora só tem 2 vagões, né? Vamos botar aqui a locomotiva, peço. E o get zip code seria um vagão só. Então é bem mais fácil para dar manutenção nesse código. Se houver algum problema, dificilmente vai ser quebrado, porque não tem várias chamadas encadeadas. Aí aqui, deixei aqui para o Simpson. Se você não seguir a lei de Demeter, você vai para o quadro e vai escrever 3 bilhões de vezes que não violará a lei de Demeter. Então, quando você pegar um código, ver ali que chamadas encadeadas, você já pode ver que o desenvolvedor não conhece a lei de Demeter. Você pode fazer, às vezes a gente está programando, às vezes a gente está desenvolvendo, às vezes na correria a gente acaba fazendo, mas depois na hora de revisar o nosso código, deixar ele todo certinho, deixar, né, conforme o padrão, conforme deve ser, a gente vai ver, opa, pera aí, vou refatorar esse código aqui, que isso aqui não está legal. Aí aqui ele fala o carrinhos de trem, só que na verdade é trem Wirik. O Wirik em inglês é desastre, acidente, naufrágio, tudo mais. O que ele está dizendo aqui? É aquela chamada encadeada. Se você vai chamando um método atrás do outro, isso é trem de Wirik. Aqui ele chama carrinho de trem. Então, isso não é bom. Por quê? Para um trem descarrilhar, quanto mais vagões ele tem, mais propício ele está de quê? De descarrilhar. Né? Então, não é ideal. Aí ele até dá um exemplo aqui, tá vendo também de um código, tá vendo que aqui não tem o trem de Wirik. Então, o ideal é menos chamadas possíveis. E aqui eu deixei aqui para curiosidade, que é a questão desse trem de Wirik. O que aconteceu? Isso aqui foi em 1918 e houve um acidente ferroviário, onde o trem tinha muitos vagões
aí estava em alta velocidade, aí foi entrar em um túnel, aí acabou os vagões batendo nos túneis, né? Porque perdeu ali o controle e aí acabou descarrilhando, várias pessoas morreram, entendeu? Foi uma tragédia danada. Os vagões eram de madeira, essas madeiras começaram a soltar, atingindo as pessoas. Assim, uma tragédia muito, muito, muito triste. Então, por isso que se você criar chamadas, um método chamando o outro, você está criando isso aqui, ó. Você está criando uma tragédia. Porque mais cedo ou mais tarde o seu código vai descarrilhar. E descarrilhando, você vai ter dor de cabeça, o sistema vai parar, vai quebrar o código e tudo mais. Então, isso não é uma boa prática, tá bom? Então, o capítulo 6 foquei em falar na lei de Demeter, né? Só que o capítulo 6 ainda dá ênfase em interfaces, classes abstratas, alguns exemplos de variáveis privadas usando get e sets, tudo mais. Então, aconselho você dar uma lida com mais atenção nesse capítulo 6, que vale muito a pena, tá bom? Um abraço e sucesso a todos. Espero que eu tenha conseguido te ajudar profissionalmente.